Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as bactérias. Primeiro, o que são bactérias? As bactérias são seres muito pequenos, devido a isso não podem ser vistas a olho nu, apesar do seu tamanho, elas multiplicam-se em grande velocidade e muitas delas, conhecidas como germes, são prejudiciais à saúde do homem, pois podem causar inúmeras doenças. As bactérias possuem algumas características. São unicelulares, são procariontes, podem ser autótrofas ou heterótrofas, podem formar colônias, são microscópicas, podem ser encontradas no solo, no ar, na água, em nosso organismo. Essa aqui é a estrutura de uma bactéria, né? A gente vê aqui as fímbrias, a cápsula. Tem a parede celular, que é composta por camada externa, camada de peptidoglicanos, membrana plasmática, DNA e nucleoide. O DNA e nucleoide é o seguinte: o material genético ele não fica solto no citoplasma aleatoriamente. Não, ele se condensa, ele se encontra numa determinada região da célula. E por ela não ter uma cariomembrana para guardar esse material, esse espaço onde o material genético fica é chamado de nucleoide. E tem essa estrutura, o flagelo, que serve como locomoção, que algumas bactérias vão possuir, ou um ou até mais flagelos. Bom, essa aqui é uma outra bactéria, é uma cianobactéria, né? Então, você vê aqui o material genético, os ribossomos, parede celular, inclusões, lâmina fotossintetizante, grânulos de pigmento, membrana plasmática. Bom, bactérias podem ser autótrofas ou heterótrofas. Então, um pouquinho sobre as autótrofas, né? Existe um pequeno grupo de bactérias que fabricam seu próprio alimento com a ajuda da energia luminosa, assim como as algas e as plantas. Embora seja uma fotossíntese, vai diferir um pouco da fotossíntese realizada pelas plantas e pelas algas. Vamos ver a diferença? Bom, a fotossíntese bacteriana, né? A gente vê aqui a reação de CO2, que é o gás carbônico, mais H2S, que é o ácido sulfídrico. Esse material vai reagir com o sol e com a bactéria clorofila e vai gerar glicose, água e enxofre. Já a fotossíntese, que é normal, né, realizada pelas plantas e bactérias, você vai contar com a reação de gás carbônico e água. Eles vão reagir com o sol e com a clorofila e vão formar glicose, água e oxigênio. Aí a gente já nota a diferença, que a fotossíntese bacteriana libera enxofre e das plantas e algas libera oxigênio. Agora, as bactérias heterótrofas. A maioria das bactérias são heterótrofas e, portanto, não fabricam seu próprio alimento. Por isso, precisam de se alimentar de outros seres vivos ou dos restos mortais desses seres, né? Então, as bactérias heterótrofas, elas podem ser decompositoras. Ela vai trabalhar com a decomposição da matéria orgânica. Elas podem ser parasitas e podem viver também de forma mutualística. Bom, aqui nós temos classificação das bactérias. Então, dependendo da forma que apresentam, essas bactérias vão receber nomes especiais e podem até viver em colônias, alguns tipos. O coccus, ele tem a forma esférica, né? Tem cocos, diplococos, streptococcus, estafilococcus, sarcinas, que tem essa forma mais quadradinha. Tem os bacilos, que tem a forma de bastonetes, bacilo, diplobacilos, streptobacilos. Tem os vibriões, né? O vibrião tem a forma de vírgula, né? Esse formato de meia-lua aí. E o espirilo. O espirilo ele tem a forma de uma espiral, né? Bom, existem algumas formas das bactérias se reproduzirem.
com relação à reprodução, a reprodução é muito rápida, grande quantidade de descendentes em poucas horas. A maioria apresenta reprodução assexuada, né? Que é por divisão simples. Em boas condições, ela pode duplicar-se a cada 20 minutos. Em 24 horas, aparecem 5 sextilhões de novas bactérias. É muita bactéria, hein? Isso aqui é um esqueminha de uma bipartição simples. Bom, a esporulação é um mecanismo de sobrevivência. A bactéria, quando ela está em um local que não propicia, né, a vida, ela sofre esse processo de esporulação. Então, ela perde água e acaba adotando uma forma de resistência, que é a esporulação. Bom, bactéria do bem. Nem todas as bactérias fazem mal ao ser humano. Algumas bactérias são benéficas. Lactobacillus, por exemplo, eles são benéficos, geralmente benignas. Eles convertem lactose e outros açúcares simples em ácido lático, o que é essencial para a flora intestinal. Streptococcus é uma bactéria gram-positiva em forma de coco, na maioria das vezes inofensiva ao homem, né? Essa maioria das vezes advém do fato de que tudo vai depender do quanto o organismo está fragilizado e tal, porque essas bactérias também podem, dependendo da situação, se voltar contra o indivíduo. Lactobacillus e Streptococcus aqui, fermentadores de lactose e produtores de alimento. Aí você tem aí o queijo, o iogurte, o vinho, que são dádivas dessas bactérias. Mas aí tem as bactérias do mal, né? Causam malefício, são patógenas. Bactérias patogênicas. Algumas bactérias podem provocar doenças no homem, plantas e em outros animais. Algumas doenças patogênicas nos seres humanos: tuberculose, tétano, lepra, sífilis, cólera, pneumonia. Doença causada por bactéria: difteria ou croup, agente etiológico, Cinebacterium diphtheriae, forma de transmissão pelo ar contaminado e pela saliva. Aí tem os sintomas: inflamação das amígdalas, faringe, mucosa nasal. A bactéria produz toxina que destrói as fibras cardíacas, células nervosas e renais. O tratamento é a utilização de antibióticos, penicilina e eritromicina. Profilaxia através da vacina tríplice. Isso aqui é um exemplo aí de difteria, né? Aqui, disenteria bacilar, né? Eu não vou detalhar cada uma, porque vai demorar muito. Então, a gente vai passar rapidamente. Eu vou colocar o nome da doença, e alguns desenhos, algumas ilustrações. A febre tifoide, né? Tétano, que é muito perigoso também. O enrijecimento muscular, tuberculose, né? A cólera. Água contaminada é muito perigosa, né? A água. Coqueluche. Coqueluche é uma tosse, né? Botulismo. Os enlatados são bem perigosos. A toxina botulínica é usada em pequenas doses, botox, como tratamento estético temporário. A sua intensa capacidade paralítica é desejada por indivíduos que procuram esconder as suas rugas. As rugas são causadas por contrações musculares e outras imperfeições faciais. Então, a toxina dessa bactéria dela que tiram, né, para fazer o botox. Doença causada por bactéria, botulismo. Essas aqui são algumas ilustrações. Pneumonia, hanseníase ou lepra, né? Uma doença que causou muito sofrimento
durante muito tempo. Até que, mas infelizmente hoje já existe tratamento para essa doença, que são indivíduos acometidos, tá? Meningite bacteriana, né? Uma doença que vai atingir as meninges e tal. Sífilis. Sífilis é uma DST causada por bactérias. A gonorreia também é outra doença causada por bactérias, também é uma DST. Leptospirose, água contaminada, né, por fezes e urinas de rato. Mycobacterium tuberculosis. Bom, fique por dentro, são algumas curiosidades sobre bactérias, né? Bactérias somos nós. Há mais bactérias habitando a nossa pele do que gente vivendo no planeta. Para elas, seu corpo é o paraíso, um lugar cheio de oásis, onde água e comida jorram o tempo todo, na forma de água, sais minerais e gordura e proteínas. A realidade assusta. Nosso corpo é feito de trilhões de células, 10 trilhões, e abriga 100 trilhões de bactérias. Na próxima vez que se olhar no espelho, lembre-se de que 90% do que você é uma mega civilização de micro-organismos. Por hoje é só, pessoal. Obrigada pela atenção.